Olá, você está aqui no canal Direito Administrativo On Demand, o canal com videoaulas sob demanda de direito administrativo voltadas para concurso público, para você poder se preparar como, quando e onde você quiser. Esta é a aula de número 6 do nosso canal e o assunto desta aula são as fontes do direito administrativo. E a gente começa primeiramente dizendo o que é uma fonte de direito. E fonte nada mais é do que fatos jurídicos que originam, que dão origem às normas jurídicas. Mas o que é fato jurídico? Fato jurídico é um acontecimento da vida real que pode ser tanto de origem humana quanto de origem natural e que gera consequências para o mundo jurídico, consequências para o ordenamento jurídico. Esses fatos jurídicos que dão origem a normas jurídicas é o que a gente costuma chamar de fonte do direito. Quanto aos tipos de fontes, a gente pode dividi-las em fontes primárias, diretas ou maiores e fontes secundárias, indiretas ou menores. As fontes primárias são as fontes imediatas, ou seja, são as que diretamente dão origem às normas. Já as fontes secundárias, como o próprio nome diz, indiretas, elas são fontes que se derivam das fontes primárias. E a fonte primária do direito administrativo é simplesmente a lei, lei considerada aí em sentido amplo, porque a lei é o único instrumento que cria diretamente deveres, proibições e obrigações. Lembrando que o artigo 5º, inciso 2º da Constituição, traz lá o princípio da legalidade, que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E essa lei é a fonte primária do direito administrativo. Em relação às fontes secundárias, a gente tem três fontes secundárias de direito administrativo. A primeira delas é a doutrina, a segunda a jurisprudência e a terceira os costumes. Vamos falar primeiramente da doutrina. Bem, em relação à doutrina, ela não cria norma, essa não é a função da doutrina. A doutrina ela simplesmente esclarece o sentido e o alcance de uma norma, quando essa norma tem um conteúdo obscuro, um conteúdo duvidoso. Essa é a função da doutrina. Em relação à jurisprudência, a segunda fonte secundária do direito administrativo, ela constitui reiteradas decisões dos tribunais. A jurisprudência ela não tem força cogente, ou seja, ela não tem força de uma lei, ela é diferente das normas legislativas. Porém, a jurisprudência influencia diretamente a compreensão e a aplicação das normas, por isso é considerada uma fonte secundária de direito administrativo. Em relação aos costumes, a terceira fonte secundária de direito administrativo, eles constituem, dentro desse âmbito do direito administrativo, práticas reiteradas de autoridades administrativas. Essas práticas, elas podem acabar estabelecendo certos padrões que se tornam obrigatórios, porém os costumes não têm força de lei, porque se um costume for contra uma lei, ele perde essa obrigatoriedade e prevalece o que estabelece a lei. Por esse simples motivo, os costumes não podem, em hipótese alguma, contrariar regras e princípios de direito administrativo. Muito bem, já encerramos então essa parte teórica bem rapidamente dessa nossa aula de número 6 aqui do canal e a gente já passa à resolução de questões de concurso, de extrema importância para quem está estudando para concurso. E a primeira questão é uma questão da FCC, caiu em uma prova para analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Pernambuco. A questão pedia o seguinte: no que concerne às fontes do direito administrativo, é correto afirmar que, seguem as opções da questão. Letra A, o costume não é considerado fonte de direito administrativo. Letra B, uma das características da jurisprudência é o seu universalismo, ou seja, enquanto a doutrina tende a nacionalizar-se, a jurisprudência tende a universalizar-se. Letra C, embora não influa na elaboração das leis, a doutrina exerce papel fundamental apenas nas decisões contenciosas, ordenando assim o próprio direito administrativo. Letra D,
Tanto a Constituição Federal como a lei em sentido estrito constituem fontes primárias do direito administrativo. E, finalmente, a letra E, tendo em vista a relevância jurídica da jurisprudência, ela sempre obriga a administração pública. E aí, qual opção você escolheria nessa questão como correta? E a resposta correta da questão, conforme gabarito oficial, é a letra D. Tanto a Constituição Federal como a lei, em sentido estrito, constituem fontes primárias do direito administrativo. Foi o que a gente disse na aula, na parte teórica. A lei, em sentido amplo, é a única fonte primária de direito administrativo. Lei em sentido amplo inclui todas as normas jurídicas escritas, como a Constituição Federal, as leis complementares, leis ordinárias, decretos, etc, etc. Portanto, essa é a opção correta da questão. Constituição, que é uma lei em sentido amplo, e a lei em sentido estrito, claro, que está incluída nas leis de sentido amplo, constituem fontes primárias do direito administrativo. Vamos ver por que os demais itens estavam errados. Em relação à letra A, ela dizia que o costume não é considerado fonte de direito administrativo, e sim, o costume é uma fonte, sim, é uma fonte secundária de direito administrativo, mas ainda assim é uma fonte do direito administrativo, portanto, errada. Em relação à letra B, ela dizia que uma das características da jurisprudência, que é uma fonte secundária de direito administrativo, é o seu universalismo, enquanto o da doutrina é o de nacionalizar-se. Está errado, está invertido. Na verdade, a jurisprudência ela tende a nacionalizar-se, porque ela é proferida por tribunais nacionais, enquanto a doutrina ela tende a universalizar-se, porque ela tem origem no estudo dos juristas, tanto nacionais quanto internacionais. Portanto, é o contrário do que diz a letra B. Jurisprudência ela tende a se nacionalizar, enquanto a doutrina tende a se universalizar. A letra C dizia que, embora não influa na elaboração das leis, a doutrina exerce papel fundamental apenas nas decisões contenciosas. Completamente errado. Comece pelo que ela diz no início. A doutrina ela é uma fonte de direito administrativo, embora secundária é uma fonte, portanto, ela influencia sim na elaboração das leis. Portanto, completamente errado esse item. E, finalmente, a letra E que dizia: tendo em vista a relevância jurídica da jurisprudência, ela sempre obriga a administração pública. Está incorreto. O que obriga a administração pública é a lei, é a fonte primária do direito administrativo. Nós vimos na aula que a jurisprudência, que são decisões reiteradas das cortes judiciais, não obrigam a administração pública, não tem força cogente. Portanto, é errado a letra E. Vamos ver mais uma questão agora dessa banca aí, MS Concursos. Caiu para a prova de assistente social da Prefeitura de Piraúba, uma cidade do interior de Minas Gerais. A questão pedia o seguinte: com relação às fontes de direito administrativo, assinale a alternativa correta. E seguem as alternativas. Letra A: costumes são decisões judiciais reiteradas no mesmo sentido e têm efeito secundário. Letra B: a lei é fonte primária e principal do direito administrativo. Letra C: a doutrina é conduta reiterada praticada pelos agentes públicos com consciência de obrigatoriedade. E, finalmente, letra D: a jurisprudência é a opinião expressa por juristas, cientistas e teóricos do direito. E aí, qual a resposta correta dessa questão? A resposta correta da questão é a letra B. A lei é fonte primária e principal do direito administrativo. A gente viu na aula. As demais são fontes secundárias. A letra A dizia que costumes são decisões judiciais reiteradas no mesmo sentido e têm efeito secundário. Não, isso aí é a definição de jurisprudência, não de costume. Portanto, é errada a letra A. A letra C dizia: a doutrina é conduta reiterada praticada pelos agentes públicos com consciência de obrigatoriedade. Não, isso aí é a definição de costume. De novo, a questão queria te confundir aí, trocando as definições. E, finalmente, a letra D dizia que a jurisprudência é a opinião expressa por juristas, cientistas e teóricos do direito. Você não cairia nessa pegadinha, porque sabe que isso aí é a definição de doutrina, não de jurisprudência, ok? Então, errada a letra D e a resposta da questão era a letra P. Mais uma questão agora da banca Cetro, uma prova para auditor fiscal municipal da Prefeitura de São Paulo. E a questão pedia o seguinte: entre as fontes principais do direito administrativo estão a lei, a doutrina, a jurisprudência e os costumes.
Acerca dessas fontes, assinale a alternativa correta e seguem as alternativas. A letra A dizia: a doutrina em sentido amplo é a fonte primária do direito administrativo. Ela influi na elaboração da lei e nas decisões contenciosas e não contenciosas, ordenando assim o próprio direito administrativo. Letra B. A jurisprudência caracteriza-se pelo nacionalismo, isto é, enquanto a doutrina tende a universalizar-se, a jurisprudência tende a nacionalizar-se, pela contínua adaptação da lei e dos princípios teóricos ao caso concreto. Letra C. Os costumes distinguem as regras que convêm ao direito público e ao direito privado, assim como a doutrina influi na elaboração da lei. Letra D. A lei possui um caráter mais prático, mais objetivo que a doutrina e os costumes, mas nem por isso se aparta de princípios teóricos. E, finalmente, a letra E. A doutrina no direito administrativo brasileiro exerce ainda influência em razão da deficiência da legislação. E aí, qual a resposta que você marcaria para essa questão? Se você quer tempo para pensar, dê um pause aí no vídeo, que eu já vou mostrar qual é a resposta correta. E a resposta correta era a letra B. A jurisprudência caracteriza-se pelo nacionalismo, ok? Isto é, enquanto a doutrina tende a universalizar-se, a jurisprudência tende a nacionalizar-se pela contínua adaptação da lei e dos princípios teóricos ao caso concreto. Você já sabia disso porque isso caiu na questão que nós fizemos anteriormente, só que com os conceitos invertidos, né? Lá dizia que a jurisprudência ela se universalizava, enquanto a doutrina se nacionalizava. E é justamente o contrário, como está dizendo nessa letra B. Portanto, ela é a resposta certa dessa questão. E o que estava errado nos outros itens? A letra A dizia já no início: a doutrina em sentido amplo é a fonte primária do direito administrativo, e errado. É a lei em sentido amplo que é a fonte primária. Doutrina é fonte secundária. Então, letra A, errada. A letra C dizia que os costumes distinguem as regras que convêm ao direito público e ao direito privado. Não, está errado, né? Os costumes não servem propriamente a essa distinção. Como a gente viu nesta aula, no âmbito do direito administrativo, os costumes são práticas reiteradas de autoridades administrativas que acabam por estabelecer padrões que se tornam obrigatórios e não tem relação com essa distinção entre direito público e direito privado. Portanto, letra C também é errada. A letra D dizia que a lei possui um caráter mais prático, mais objetivo que a doutrina e os costumes. E não, a lei possui um caráter genérico, um caráter de generalidade, de impessoalidade, portanto, ao contrário desse caráter mais prático e mais objetivo que diz a questão. Assim também está errada a letra D. E, finalmente, a letra E. A doutrina no direito administrativo brasileiro exerce ainda influência em razão da deficiência da legislação. Essa letra E está incorreta, porque a doutrina, de fato, como fonte secundária de direito, ainda influencia a legislação, mas não só em razão da sua deficiência. A doutrina, como fonte de direito administrativo, tem a função de esclarecer o sentido e o alcance da norma. Porém, não somente quando essa lei apresenta deficiências. A doutrina pode esclarecer também o sentido de uma norma que seja complexa, que seja cheia de regras, por exemplo, de difícil compreensão, mas não necessariamente deficiente. Por isso, essa letra E foi considerada errada. Mais uma questão agora dessa banca aí, Makiyama. Foi um concurso para a Prefeitura de Piracicaba, em São Paulo, uma prova para auxiliar administrativo. Questão bem fácil para você respirar um pouco depois daquela questão anterior, que era um pouco difícil. E a questão dizia o seguinte: o direito administrativo é baseado em sua formação em algumas fontes principais. Assinale a alternativa que não apresenta uma dessas fontes. E as alternativas da questão eram: letra A, lei. Letra B, comissão. Letra C, jurisprudência. Letra D, doutrina. E letra E, costumes. E aí, qual a resposta certa da questão? Qual das alternativas não corresponde a uma fonte do direito administrativo? E eu tenho certeza que você não erra essa questão, porque ela é muito fácil. A única alternativa que não corresponde a uma fonte do direito administrativo é a letra B, comissão. Claro, todas as demais, como a gente viu nessa aula, são fontes de direito administrativo, sendo a lei, da letra A fonte primária, e a jurisprudência, doutrina e costumes, fontes secundárias. Portanto, resposta da questão, letra B.
E a última questão para terminar essa aula foi uma questão do CESP, caiu em uma prova para analista judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, e a questão pedia para você julgar o seguinte: em decorrência do princípio da legalidade, a lei é a mais importante de todas as fontes do direito administrativo, certo ou errado? E a resposta da questão, conforme gabarito oficial, é certo. Sim, a lei, como a gente viu, é a fonte primária e é a fonte principal do direito administrativo. E um dos motivos é justamente o princípio da legalidade, que no âmbito administrativo determina que a administração pública só poderá fazer aquilo que for permitido na lei. Portanto, gabarito da questão, certo. Muito bem, chegamos ao fim de mais uma aula aqui do canal Direito Administrativo On Demand. Essa foi a aula de número 6, onde a gente tratou das fontes do direito administrativo. Se você gostou da aula, dê um gostei aí embaixo do vídeo. Se você ainda não inscreveu neste canal, inscreva-se agora mesmo para não perder nenhuma das videoaulas. E se você já é inscrito, clique aí no sininho para você sempre ser notificado quando eu, professor Gustavo Souza, publicar novas aulas aqui no canal. Muito obrigado por ter assistido essa videoaula e até a próxima.